Olá, olá, boa noite a todos. Boa noite, alunos queridos. Estamos iniciando mais uma aula de administração financeira e orçamentária. Ok? Temos visto vários assuntos relacionados: PPA, LDO, LOA. Temos estudado vários assuntos, né, sobre a administração financeira e orçamentária, né, considerando várias óticas do orçamento, né? Então, vamos iniciar aqui nossa aula de hoje. Okay? Orçamento da Constituição Federal de 88. Okay? AFO na Constituição. Vamos ver. Então, nós vemos que inicialmente o orçamento ele tem uma previsão constitucional, né? Ele é previsto na Constituição. Lógico que, de fato, né, o fato, né, do que entra e o que sai na administração pública tinha que ser refletido, gerido, organizado, normatizado pela Constituição, de acordo com a Constituição. Isso ocorre na Constituição Federal de 88. Né? Então, nós vemos na Constituição, certo? Esse aspecto que diz respeito ao orçamento. O ponto nosso aqui é ver hoje esses dispositivos na Constituição, certo? Todos esses dispositivos, né, que dizem respeito à Constituição, eles são importantes, né, nós percebemos eles de acordo com essa lógica orçamentária. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Eu peço para vocês aqui bastante atenção para nós começarmos a perceber aqui esses aspectos que dizem respeito ao orçamento, iniciando aqui, então, pelo artigo 24, competência legislativa. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre inciso 1, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. 2, orçamento. Observe aí, direito tributário. Nós temos falado muito sobre tributação. Olha a competência da União e dos Estados e do Distrito Federal para concorrentemente legislar. Direito financeiro. Direito orçamentário, orçamento, melhor dizer, direito financeiro, direito tributário, orçamento. Então, a competência federal, estadual e distrital para legislar é concorrente, certo? Então, os três podem legislar, e isso é importante considerar quando nós falamos aqui de Constituição, quando nós falamos aqui desse aspecto que envolve, né, a Constituição, o orçamento da Constituição. Observe aqui uma observação importante: municípios não estão inseridos expressamente na competência concorrente para legislar. Isso é importante entender aqui. Embora o Distrito Federal também ele acaba englobando, né, o que diz respeito à legislação municipal e estadual, ele acaba absorvendo e acaba tendo uma competência dos municípios e do estado, né? Isso é importante considerar. Não é um município, né? Ele tem o tamanho como se fosse um estado, mas, né, não aquela ideia de cidade-estado, né, de outrora, mas realmente ele tem competência concorrente nesse aspecto da legislação do direito tributário, financeiro e orçamento. Isso aí tem que ficar claro, né, para entender aqui na competência legislativa na Constituição. Tá? Uma coisa aqui do artigo 24, quando nós falamos aqui da competência, né, na Constituição, artigo 24. Observem aqui no artigo 24, aqui, quando nós falamos aqui dos parágrafos. Observe aqui, quando nós falamos aqui do parágrafo, né, primeiro, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas. Parágrafo primeiro, normas gerais.
A União, competência, normas gerais. Opa, se a União tem as normas gerais, agora existem os estados, né, que vão suplementar de alguma maneira, né? Observe que o parágrafo 2º, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. Então, os estados também têm aí a sua competência, né, para, de acordo com as normas gerais, de maneira meio que subserviente, meio que de forma subalterna, em certo sentido, né? Uma competência que sempre vai obedecer à norma geral, suplementar naquilo que é necessário dos seus aspectos práticos, da sua realidade, né, nos estados, certo? Então, não é excluído a competência suplementar, pessoal. Competência suplementar, certo? Observem, pessoal, que observem aí também outro aspecto aqui importante, tá? Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Os estados, eles exercerão competência plena para atender às suas peculiaridades. Como eu falei, essa suplementação, ela diz respeito às peculiaridades, né, do estado, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, para vocês darem uma olhada, tanto aqui no aspecto dessa... Nós estamos falando aqui, ó, da competência da União, Estado e Distrito Federal, a competência concorrente, direito tributário, financeiro, orçamento, e aí eu falei que os municípios não são inseridos expressamente na competência concorrente para legislar, e estou falando aqui que no artigo 24 da Constituição, parágrafo 1º, a concorrência, né, a legislação, a União, ela tem a competência de legislar sobre normas gerais, os estados suplementam essas normas gerais, e aqui no parágrafo 3º, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão competência legislativa plena. Não tem uma lei geral sobre determinado assunto, lá vai o estado suplementar, né, uma outra lei. Ok, pessoal? Bom, certinho. Bom, outro ponto aqui importante nós considerarmos parágrafo 4º. A superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. Ok? A superveniência, que nós estamos falando, ó, tem uma lei federal. Qual é a competência da lei federal? Legislar normas gerais. Certo? E aí, nós vemos aí que a lei federal é a lei maior, é a norma geral. E ela tem competência, então, para suspender qualquer tipo de eficácia da lei estadual que tenha realmente não esteja em concordância com a lei geral criada pela União, correto? Então, nós temos aqui, ó, formas como este assunto aparece em provas, FGV, Cefaz, na lista de controle interno, né? Dentre as matérias abaixo, qual integra a competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal? Competência concorrente. Nós vimos letra E, direito financeiro. Ó. A letra A, direito comercial, B, direito interestadual, C, comércio exterior, D, política de crédito. Não, nenhuma. Direito financeiro. Artigo 24 da Constituição, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Então, bom ver isso aí. E orçamento. Okay? E orçamento. Nós temos aqui a competência para poder legislar assuntos relacionados também a, sobretudo, o que nós estamos vendo aqui nesta aula, orçamento. Ok, pessoal? Bom, então vamos aqui, próximo passo aqui. Na Constituição, vemos aqui, na Constituição, artigo 62.
Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Parágrafo 1º nos diz: é vedada a edição de medidas provisórias sobre. Então, inciso 1, relativa à linha planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares ressalvados previstos no artigo 67, parágrafo 3º, certo? Parágrafo 3º. Aí, nós estamos aqui a ressalva para créditos extraordinários. Observe a vedação aqui, pessoal. Imagina, né, legislar sobre PPA. Imagina um PPA correndo e você vai legislar. É vedada a medida provisória, então, sobre matéria relativa a PPA. Diretrizes orçamentárias, LOA. Créditos adicionais e suplementares. Né? Então, existem algumas coisas que a vedação constitucional ela tem uma lógica, né? Ela vai ter uma lógica. Imagina aí, no meio de uma gestão, você muda as regras do jogo. Então, há uma rigidez, a Constituição ela traz essa rigidez exatamente para não haver um orçamento à la vontade, vamos dizer assim. Pessoal, estou gerindo aqui, vou mudar aqui a lei para poder gerir como eu quero fazer a minha gestão. Não, de jeito nenhum. Normas gerais de finanças públicas. Então, nós temos o artigo 164. Competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Olha o artigo 164 da Constituição. Emissão de moeda, quem faz isso? O Banco Central. Por que nós estamos falando de emissão de moeda, pessoal, de repente? Porque emissão de moeda é dinheiro. Emissão de moeda é dinheiro. E é dinheiro que está ali, então, nas finanças, né, entrando para poder realmente compor as finanças públicas, né, as finanças da União, dos estados. E isso tem um impacto. Tem um impacto no orçamento da União, dos estados. Você emitir mais moeda, geralmente emissão de moeda, ela vai gerar, geralmente, inflação. Inflaciona os preços da economia. Os agentes econômicos percebem que houve um aumento, né, do fluxo de moeda na economia, geralmente há inflação. Okay? Então, emissão de moeda na União, atribuição exclusiva do Banco Central do Brasil. Oferta de moeda, criar moeda. Ou seja, é o Banco Central, que é a autoridade monetária, que vai fazer realmente essa autorização, ok, para emissão, para a Casa da Moeda emitir moeda. Então, nós temos normas gerais de finanças públicas, Constituição Federal de 88, artigo 64, parágrafo 1º. É vedado ao Banco Central conceder direto ou indiretamente empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Ok? Olha a vedação do Banco Central de conceder empréstimos. Então, o Banco Central não pode ficar emprestando dinheiro. Empresta dinheiro ao Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional está ali precisando de dinheiro para cobrir alguma dívida pública, aí vai pegar de empréstimo com o Banco Central. Imagino que seria esse estado. Né? Ou então, realmente, qualquer instituição financeira ou entidade, né? Mesmo que não seja uma instituição financeira, fosse lá pegar dinheiro com o Banco Central. Não. Não é assim que funciona. Então, esse parágrafo primeiro aqui do artigo 64, ele está nos mostrando que não é assim que acontece. Não se pode sair emitindo moeda desse jeito, não. Não é assim. Né? Então, nós estamos falando aqui de emissão de moeda, estou falando de novo, novamente, né, por causa da questão de que é dinheiro, e dinheiro compõe o orçamento público, certo? Então, aqui, ó, nós temos o símbolo aqui de vedação, vermelho aqui, vedação, empréstimos ao Tesouro Nacional. É isso que esse parágrafo primeiro está dizendo. Tá? Então, vamos caminhar aqui. Parágrafo 2º do artigo 164.
O Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional com o objetivo de regular a oferta de moeda ou taxa de juros, certo? Isso é conhecido na economia como operações de open market, quando o Banco Central ele compra ou vende títulos públicos. Quando ele quer realmente aumentar a quantidade de dinheiro na economia, ele compra de títulos públicos dos agentes econômicos. Quando ele quer diminuir, né? Quando ele compra esses títulos públicos, esses títulos públicos entram, então vão para o Banco Central, e aí o Banco Central paga por esses títulos, então vai ter dinheiro na economia. É natural que vai ter dinheiro na economia. Agora, quando o Banco Central ele vende títulos públicos, o que é que ele está dizendo? Começa a vender um monte de títulos, ele está tirando dinheiro da economia, diminuindo a liquidez. Entendam, pessoal? Isso aí é uma questão de aumentar ou diminuir a liquidez na economia. Aí o Banco Central ele age dessa maneira, certo? Então, o Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. Correto? Então, quer controlar a taxa de juros? Você vai controlar aumentando ou diminuindo a liquidez. Aumentando ou diminuindo a liquidez, ora, se você diminui a liquidez da economia, dinheiro ele fica mais raro. Você vende títulos públicos, tira dinheiro. Então, quando fica mais raro, obedece às leis da oferta e da demanda, certo? Então, um bem mais raro ele tem um preço mais elevado, acima do equilíbrio. Um bem que tem abundância, aí você fica abaixo do equilíbrio. Então, você controla a taxa de juros dessa maneira, vendendo e comprando títulos públicos na economia. Então, o Banco Central do Brasil, ele compra e vende títulos públicos. Observa aí que isso é possível, uma operação que é possível pelo Banco Central fazer. Nós estamos falando, por que nós estamos falando aqui do Banco Central nesse momento, e da Constituição? Porque o Banco Central, dinheiro é uma coisa que compõe o orçamento. E uma compra e venda de título público é uma compra e venda de uma entidade, um ente federal, que é o Banco Central, com os agentes econômicos. Por isso nós estamos falando do Banco Central aqui no artigo 194 do parágrafo 2º da Constituição. Tá? E aí nós temos aí, ó, títulos que vão para o Tesouro Nacional, que perpassam pelo Tesouro Nacional, e aí nós vemos aí do Tesouro Direto, e isso é possível. Observa aqui o símbolozinho da taxa de juros, ó, que vai envolver a taxa de juros da economia, que acaba sendo um preço na economia. O dinheiro funciona como se fosse um bem na economia, entende, pessoal? Ofertar moeda na economia é uma maneira de você regular o nível de preços da economia. Essa é a verdade. Normas Gerais de Finanças Públicas, Constituição Federal, artigo 64, parágrafo 3º. A disponibilidade de caixa da União serão depositadas no Banco Central, as dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por ele controladas em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. Ok. Então, nós temos aí, ó, a disponibilidade de caixa, que o parágrafo 3º está nos dizendo, certo? Parágrafo 3º sobre a disponibilidade de caixa da União. Observem aqui as instituições oficiais, nós estamos falando aqui, ó, Banco do Brasil, Banco Central, certo? Que a conta única do Tesouro, Banco Central geralmente funciona como se fosse esse banco para realmente receber, né, dinheiros que estão relacionados à questão do governo, né, da conta única do Tesouro Nacional. Né? Observa aqui também outra coisa, esse dinheiro ele é arrecadado, essa arrecadação ela passa pelo Banco Central, ela é depositada no Banco Central, a operacionalização, e é recolhido no Banco Central. Todos esses depósitos de caixa da União. Então, ó, o Banco Central, o Banco do Brasil ele funciona como esse depósito de caixa inicial e realmente depois para arrecadar, e o recolhimento é feito quando o Banco do Brasil entrega esse dinheiro para o Banco Central. Né? Observa aí que a operacionalização da conta única é feita pelo Banco do Brasil. Essa operacionalização feita pelo Banco do Brasil.
mas não de forma exclusiva, pois outros agentes financeiros autorizados pelo Ministério da Fazenda poderá, né, pode operá-la, melhor dizendo. Artigo 2º, a Instrução Normativa 4, de 30 de agosto de 2004, da STN, Secretaria do Tesouro Nacional. Tá? Então, vamos aqui continuar nosso conteúdo de ARFO. Observe aqui, ó, formas como este assunto aparece em provas. Ó, olha só. CESP-ANTAC, 2009, analista administrativo. A conta única do Tesouro Nacional, mantida junto ao Banco do Brasil e operacionalizada pelo Banco Central, destina-se a acolher as disponibilidades financeiras da União à disposição das unidades gestoras. Certo ou errado? Errado, erradíssimo. O Banco Central, o Banco do Brasil, ele arrecada dinheiro, certo? Ele arrecada esse dinheiro e recolhe para o Banco Central. Tá? É isso que é importante entender aí. Então, quem operacionaliza esse dinheiro é o Banco do Brasil. Observe aqui também, pessoal, lei de iniciativa as leis, né? Iniciativa das leis orçamentárias. Artigo 65, lei de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão. Então, nós temos aqui o inciso 1, o plano plurianual, inciso 2, as diretrizes orçamentárias, inciso 3, os orçamentos anuais. Então, as leis orçamentárias, PPA, LDO e a LOA. Sendo que a LOA, ela tem 3 orçamentos, a subdivisão dela. Tá? É uma questão prática de organização, ela é dividida aqui em 3 orçamentos: orçamento fiscal, orçamento de investimento e orçamento da Seguridade Social. Ok? PPA, Plano Plurianual. Parágrafo 1º. A lei que institui o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. DOM. Mnemônico, DOM. Diretrizes, objetivos e metas. Falou de PPA, pessoal, nós estamos falando de DOM. Diretrizes, objetivos e metas. Quais são essas diretrizes do PPA? Orientações gerais ou princípios que nortearão a capacitação e o gasto público com vista a alcançar os objetivos, combater a pobreza e promover a cidadania. Objetivos: discriminação dos resultados que se quer alcançar com execução de ações governamentais, exemplo, elevar o nível educacional da população, especialmente combatendo o analfabetismo. Metas: quantificação física ou financeira dos objetivos, exemplo, construção de 3.000 salas de aulas em todo o país, 6.000 salas de aulas em todo o país, construção de institutos federais, constituição, nesse período de 4 anos aí, um orçamento de, sei lá, 200 milhões para a construção dessas salas de aula, investimento em educação, por aí vai. O parágrafo 1º que nós estamos vendo aqui, do PPA, a lei que institui o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada. Observa aqui, nós enfatizamos diretrizes, objetivos e metas, agora nós estamos falando de forma regionalizada. As diretrizes, objetivos e metas DOM, da Administração Pública Federal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas a programas de duração continuada. Observem aí, a regionalização tem por fim orientar a intensidade diferenciada que as ações do plano terão pelo território, na medida em que as realidades das diversas parcelas deste território se diferenciam. Além disso, ao regionalizar, o planejador delimita o espaço onde determinado problema a ser enfrentado se apresenta de forma mais evidente. Para que se tenha sucesso, é preciso centrar foco na solução, minimização dos problemas, e isso só é possível localizando-os. Então, as regiões, elas são formas de você planejar, programar como vai distribuir o orçamento, como você vai realmente operacionalizar determinadas práticas, né,
da administração pública de gestão, para melhor atender a necessidade das demandas. Então, você regionaliza região norte, nordeste, centro-oeste, sudoeste, sudeste, sul e, então, nós temos aí todo o território nacional. PPA ainda no parágrafo 1º, a lei de instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes. Observe aí. E para as relativas aos programas de duração continuada. Então, o que nós falamos aqui que são as despesas de capital? Investimentos, inversões financeiras e amortização de dívida. Pô, nós temos aí exemplo, construção de escolas e hospitais, é investimento. Né? Outras delas decorrentes, despesas correntes e derivadas das operações de capital, contratação de pessoal necessário ao funcionamento das escolas e hospitais. Então, nós temos aí, são despesas, né? A contratação de pessoal, nesse caso. Programas de duração continuada, despesas vinculadas a programas de duração superior a um exercício financeiro, programa de Bolsa Escola, por exemplo, né? Então, nós temos aí ainda no parágrafo 2º da lei, do artigo 165 da Constituição Federal, parágrafo 2º, a lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Observa aí o mnemônico, pessoal, para entender aí LDO. LDO está associado a metas e prioridades. PPA, DOM, diretrizes, objetivos e metas. Memorizem aí. LDO está relacionado a metas e prioridades, MP. Observe também aí, ó. Estabelecerá metas e prioridades da administração, incluindo despesas de capital para o exercício subsequente. LDO tem um elo entre o plano plurianual e a lei orçamentária. Ela estabelece esse elo, ela dá a diretriz, ela dá o norte, ela norteia como vai ser elaborado a LOA. As prioridades e metas fixadas, por sua vez, devem ser compatíveis com objetivos e com a estrutura dos programas constantes do PPA. Orientará a elaboração da lei orçamentária anual e, portanto, o primeiro estágio da elaboração do orçamento anual. Artigo 165, ainda no parágrafo 2º da Constituição Federal, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades, né, da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária. Então, quem vai dispor sobre mudanças na tributação, na legislação tributária, nas normas de tributação, é a LDO. Alterações. E estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Então, como vai realmente haver o fomento, essas agências de fomento vão funcionar, lei de diretrizes orçamentárias, dinheiro público para fomentar investimento privado, por exemplo, né? Um exemplo é a finalidade básica, né? Eu diria até, de fomentar a economia. Você realmente investe, né? Em projetos que gerem emprego e renda. Alterações da legislação tributária. As receitas tributárias são uma das principais fontes de financiamento dos gastos públicos. Portanto, existe a necessidade de haver uma previsão adequada tanto em relação aos acréscimos quanto em relação aos decréscimos. Previsão de novos tributos, diminuições ou aumento de alíquotas. Ok? Nós temos aí a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Políticas prioritárias para o Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica, Banco do Nordeste e demais agências fomentadoras do desenvolvimento. Observe aí, pessoal, o relatório resumido de execução orçamentária, artigo 65, parágrafo 3º.
o poder público, o poder executivo, melhor dizendo, publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre o relatório resumido da execução orçamentária. Observa aí. Relatório resumido de execução orçamentária. Constituição Federal de 88 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. São as duas leis que falam disso. Certo? São duas leis que falam disso. Observe aqui que os bimestres, olha você tem um bimestre aqui. Depois desses 2 meses, você poderá, olha aqui, depois desses 2 meses, um mês depois, ou melhor dizendo, 30 dias depois, porque o mês pode ter 29 ou 31 dias, né? Observa que você pode fazer o relatório resumido de execução orçamentária. Certo? Como fala aqui no dispositivo, o poder público publicará. E aqui, então, publicará. Deverá publicar. Realmente algo que o poder público deve fazer realmente com relação a apresentar o que foi gasto, como foi utilizado, como foi aplicado o orçamento. Encerrou o bimestre, 30 dias depois tem que ter um relatório resumido de execução orçamentária. Ok? PPA, Plano Plurianual, Constituição Federal de 88, ainda o artigo 65, parágrafo 4º. Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. Observa aqui que nós estamos falando da forma regionalizada, que já estávamos realmente falando no início. Os programas nacionais, regionais e setoriais estão contidos no PPA, planos e programas nacionais, regionais e setoriais. Tem uma previsão constitucional. Certo? Então, esses planos e programas nacionais, regionais e setoriais estão em consonância com o PPA. Planos nacionais e regionais de desenvolvimento não têm sido elaborados. Isso, muito difícil. Mas planos setoriais, reforma agrária, educação, agora nós estamos aí vendo algumas coisas relacionadas a serviço público atualmente. Tentaram fazer uma reforma tributária recentemente, mas não conseguem fazer. Há uma discussão atual sobre, não sei se vocês estão percebendo a discussão agora, porque estamos vivendo um contexto em que mais de 50% das pessoas estão desempregadas. O governo está arrecadando muito pouco, porque a demanda diminuiu. Né? Pouco arrecadação de impostos diminuiu, diminuindo o PIB, diminuindo a produção e a produtividade. Observe a situação que está vendo agora, recente. Está se discutindo agora, né, uma lei, melhor dizendo, uma tributação sobre as grandes fortunas, que vai ficar em forma de lei, é óbvio, né? Vai ter uma previsão legal. Então, a discussão agora é sobre que, não, se tem países que taxaram as grandes fortunas e as empresas saíram, né, desse país e perder parará. Não, tem que taxar mesmo porque é pouco a taxação sobre as fortunas. Então, países desenvolvidos têm feito, na verdade, essas questões que envolvem impostos, né, para determinados setores da economia, que são grandes banqueiros ou então grandes pecuaristas, pessoas do setor do agronegócios, vários setores, né, pessoas ricas. Então, a nova discussão agora é realmente taxar as grandes fortunas. E nós estamos vendo também uma discussão recente dos servidores com relação à questão da reforma, né, não definiram ainda, na verdade, o que é exatamente como seria. Existe um plano, na verdade, para poder fazer essa reforma, mas nós vemos aí uma precarização que pode haver no serviço público até da forma como está sendo feita, né? Porque talvez traga mais problemas do que soluções
essa reforma como ela está sendo feita. Né? Algumas coisas eu percebo que é importante fazer a reforma, mas outras me parece que vai trazer mais problemas, se vocês forem olhar o texto da reforma, né, em alguns aspectos. Tem 3 fases, né, que criaram para como um plano para reduzir os gastos públicos, diminuir o gasto, né, com esse aspecto aí do serviço público, do pessoal. Mas eu vejo assim que, bom, com o tempo dirá, né, então são discussões no plano setorial para tentar, no setor público, vamos dizer assim, diminuir o déficit orçamentário, né, o déficit fiscal. Vamos continuar aqui, então. A Constituição Federal de 88, artigo 65, parágrafo 5º, a lei orçamentária anual compreenderá. A LOA, então, compreende inciso 1, 2 e 3. Inciso 1, o orçamento fiscal, referentes ao poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Ok? O orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Inciso 3º, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Parágrafo 5º. A lei orçamentária anual compreenderá, inciso 3º, o orçamento da Seguridade Social abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Né? O orçamento da Seguridade Social, ele compreende o quê? Saúde, previdência e assistência social. É isso que é a Seguridade Social. Saúde, previdência e assistência social, abrangendo todas as entidades e órgãos vinculados à Seguridade Social, da administração direta e indireta, bem como fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Ok? A razão da desvinculação dessas ações do orçamento fiscal para um suborçamento específico da Seguridade Social é a garantia de que esses recursos não serão desviados para qualquer fim. Como aconteceu durante muitos anos no Brasil, gerando déficit na Previdência Pública, né? Gerando esse déficit na Previdência. Visa, pois, a conferir transparência à gestão da Seguridade Social. Então, o objetivo aí é ter transparência. Essa desvinculação, ela tem o objetivo de não haver uma confusão de como é utilizado os recursos. E é uma forma realmente de garantir que não vão ser desviados, misturados, aquela salada de recursos que fica realmente sem clareza, né, do que está sendo feito. O objetivo realmente é produzir mais transparência. Né? Parágrafo 5º. A lei orçamentária anual compreenderá, inciso 2º, o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito ao voto. Empresas públicas e sociedades de economia mista. Empresas estatais independentes. Tá? Então, temos aí empresas públicas e sociedade de economia mista como empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social e com direito ao voto. Né? Então, o Estado também ele é empreendedor e acaba empreendendo em investimentos, em empreendimentos em que a iniciativa privada não tem condições ou não explora economicamente. Então, o Estado vai lá e explora até para atender a necessidade pública. Nós vemos aí exemplos das empresas da SEB, aqui em Brasília, Centrais Elétricas de Brasília, que é uma empresa lucrativa, podemos dizer, sim, com certeza, e que realmente os funcionários são seletistas, não são funcionários públicos, e está aí atuando
dando dinheiro para o Estado, porque você tem uma infraestrutura como a da SEB, para poder gerir energia elétrica, armazenar e gerir, distribuir, requer muitos recursos. E a SEB tem sido lucrativa. Ele mexe talvez outra vez tenha dado algum prejuízo, mas ela é uma empresa lucrativa. E também nós vemos aí empresas públicas, a CEF, Caixa Econômica Federal, uma empresa pública, Correios, empresa pública federal. Então, eu falei inicialmente de uma empresa pública distrital, mas estão aí 2 exemplos de empresas públicas federais. E tem aqui a Sociedade de Economia Mista, que é o próprio Banco do Brasil, que funciona também como Caixa Única do Tesouro, né? Parágrafo 5º, a lei orçamentária anual compreenderá. Então, nós temos aí, Constituição Federal, artigo 65, a LOA. Inciso 1º, o orçamento fiscal. Ela compreende o orçamento fiscal, referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. O orçamento fiscal de toda a administração pública direta e indireta, todos os poderes, Ministério Público, TCU, órgãos, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista, englobando a despesa e a receita de toda a administração pública para o exercício financeiro, exceto os investimentos de empresas estatais e as receitas e despesas relativas à Seguridade Social. Ok? Então, nós tivemos aí também empresas estatais dependentes. O que são as empresas estatais dependentes? Aquelas que dependem de recursos do governo federal. Depender dos recursos do governo federal, vai ser fiscalizado, vai ser auditado pelo TCU. Né? Então, nós vemos aí que o orçamento fiscal, ele está relacionado a toda a administração pública direta e indireta. Poderes, legislativo, tudo, pessoal. Vai englobar receitas e despesas de toda a administração pública no exercício financeiro. Ora, né? Nós temos aí aqui as que realmente têm dependência financeira da União. Mas tem aquelas também que não têm dependência financeira da União. São as empresas estatais, que têm receitas e despesas relativas à Seguridade Social, mas realmente não são dependentes, são as não dependentes. São as empresas públicas e a sociedade de economia mista que anda com as próprias pernas. Correto? Não depende de recurso federal. CF 88, artigo 65, parágrafo 6º. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. O que é anistia, pessoal? Perdão de multas. O que é remissão? Perdão de dívidas. Tá bom? Então, a LOA terá realmente esse demonstrativo regionalizado. Todos os efeitos sobre receitas e despesas. Outra coisa aqui sobre a LOA. Parágrafo 6º. Os orçamentos previstos no parágrafo 5º, incisos 1 e 2 deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais segundo o critério populacional. Orçamento fiscal e de investimentos. Orçamento da Seguridade Social. Menos esse, não. Tá? Então, o objetivo aí, então, da LOA é realmente reduzir desigualdades regionais. Vai considerar a população. Então, na hora de fazer a LOA para cada região, para cada estado, vai se considerar a quantidade populacional. Ok? Então, a LOA ela vai se adequar ao PPA. E o PPA, então, e LOA, eles têm regras e têm as diretrizes orçamentárias para poder fazer toda essa para o orçamento chegar até cada estado. Orçamento federal. Né? Cada estado, cada município, cada região. Princípios orçamentários. Então, nós temos aí o princípio da exclusividade que está na Constituição. Estamos vendo aqui os tópicos, hoje são as leis, os
as leis orçamentárias, tudo está na Constituição, né? Segundo a doutrina, a lei orçamentária deve conter apenas matéria financeira, não trazendo, segundo, conteúdos alheios à previsão da receita e à fixação da despesa. Observe a Constituição Federal de 88, artigo 65, parágrafo 8º, a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Ok. Exceção ao princípio da exclusividade. Não pode ter elemento estranho no orçamento. Exceção, artigo 65, parágrafo 8º, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, que são empréstimos, né? Ainda que por antecipação da receita, nos termos da lei. ARO, antecipação da receita orçamentária. Então, tanto para o ARO como para empréstimos de operações de crédito, não pode realmente, a exceção não inclui a proibição para e a autorização, né, a autorização para abertura de créditos suplementares. ARO e operação de crédito. Prazos do PPA, IDO e LOA. Cabe à lei orçamentária dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos e a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Inciso 2º. Estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como a condição para a instituição e funcionamento de fundos. Nova Lei de Finanças Públicas, que irá substituir a Lei 4.320 de 64, o projeto de lei complementar 135 de 96. Encontram-se em tramitação no Congresso. Né? Não sei se realmente já foi... na verdade, atualmente, existem algumas mudanças que querem fazer, né? Mas, enfim, houve uma mudança substancial na Lei 4.320 nesses últimos tempos. Mas há uma proposta realmente de haver essa mudança, uma nova lei de finanças públicas. Mas do jeito que está realmente essas reformas que, na verdade, produzem poucos impactos, seria apenas mais uma mudança e complicação da contabilidade pública. Às vezes até dificultam mais a transparência, né? Depende das pessoas que estão envolvidas, né? Como o pessoal está colocando até... Está encontrando dinheiro em tudo quanto é lugar por aí, em certos políticos, então, enfim, deixa para lá. O que vão fazer de lei, né, para poder realmente complicar mais a transparência, né? Enquanto essa lei não é aprovada, regras para prazos do PPA, LDO e LOA estão disciplinados no artigo 35 do ADCT da Constituição Federal de 88. LDO, prazo para envio. Artigo 57 da Constituição Federal de 88. Tá? Esse 88 aqui quer dizer CF 88. Artigo 57. O Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de fevereiro, caput, por redação dada pela Emenda Constitucional número 50 de 2006. Parágrafo 2º. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então, nós temos aqui, tá? Ciclo orçamentário ampliado do âmbito federal, leis e ciclos orçamentários ampliados. Quais são as etapas? Encaminhamento, aprovação e a vigência, tanto do PPA como para a LDO como para a LOA. Encaminhamento. Até 31 de agosto do primeiro ano do mandato presidencial. Então, no caso desse governo, ele mandou primeiro o PPA dele até 31 de agosto de 2019. Correto? LDO é 15, o encaminhamento até 15 de abril. É a LDO. O encaminhamento da LOA é até 31 de agosto, coincide com o do PPA. Então, você tem que enviar muito antes do PPA para poder
elaborar adequadamente a LOA, né? Ou as duas juntas podem caminhar. Vão ter que responder até o final do ano. Aprovação. 22 de dezembro para o PPA. LDO, até 17 de julho. Se não for aprovada até essa data, a sessão legislativa não será interrompida. Não pode se interromper a sessão legislativa. A LOA, até 22 de dezembro. A aprovação da LOA. Senão, ninguém sai para o recesso parlamentar nem presidencial. Vigência da LOA. Vigência do PPA. O PPA é uma vigência de 4 anos. Você faz PPA, pessoal. Plano plurianual é para 4 anos. 1º de janeiro do segundo ano do mandato presidencial até 31 de dezembro do primeiro ano do mandato seguinte. Então, o PPA do governo vigente, atual, o governo Bolsonaro, iniciou quando? 1º de janeiro de 2020. Ok? Então, nós vemos aí que a vigência será até 2023, 31 de dezembro de 2023. Ok? Observa aí, pessoal, que a LDO ela tem uma vigência de 18 meses, 1 ano e meio. Aprovação até 31 de dezembro do ano seguinte. Então, aprovou a LDO, certo? Tem a aprovação dela, a partir da aprovação da LDO, aprovação até o dia 31 de dezembro do ano seguinte. Né? A vigência dela é de 18 meses. LOA. A LOA é para 1 ano. Toda a LOA é para 1 ano. Ok. 1º de janeiro a 31 de dezembro de todo o ano. É isso. Vedações constitucionais. Né? Vedações do artigo 67. No início de programas ou projetos não incluídos na LOA. Para programas e projetos não incluídos na LOA. Ok? Parágrafo. Inciso 2º. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Aqui nós temos formas como este assunto aparece em provas. CSPP 2008, no que se refere aos princípios orçamentários brasileiros e ao poder de legislar sobre o orçamento, julgue os itens seguintes. É vedado, tá, ao administrador público exercer os créditos orçamentários ou adicionais, e tal vedação envolve não apenas a realização de despesas, mas também a assunção de obrigações diretas. Sim, é certo. Está em consonância com o artigo 167 das vedações, do inciso 2º, a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Aqui nós temos, pessoal, as vedações. É vedada a realização de operações de crédito, no inciso 3º, operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Então, nós temos a regra de ouro, tá? Proibição ali para determinados gastos da regra de ouro, o teto das operações de crédito. Você tem ali o limite das despesas de capital, despesas correntes, custeio, tá? Não pode ultrapassar determinadas despesas, e está aí relacionado à regra de ouro. É vedada a realização de operações de crédito. Você pode fazer empréstimos, né, até ter um determinado limite, mas operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, já imagina, você está em despesa de capital, que é você lida com grande infraestrutura de construções e grandes projetos, e aí você vai gastar despesa corrente acima da medida que ultrapassa as despesas de capital. Tem um negócio que está estranho aí, né, pessoal? Aí, ressalvadas e autorizadas mediante créditos suplementares. Ah, é para suplementar uma coisa que não estava previsto ou foi realmente uma surpresa? Crédito suplementar ou especial. Sendo que tem a aprovação do legislativo para poder fazer esse tipo de despesa, esse tipo de crédito. Certinho?
Então, temos aí a nossa regra de ouro. Algumas vedações a mais aqui, nós temos, ó, artigo 167, são vedadas, inciso 4º, a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvados repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 158 e 159, a destinação de recursos para ações de serviços públicos de saúde, para a manutenção e desenvolvimento do ensino, para a realização de atividades de administração tributária, como determinado respectivamente pelos artigos 169, 198. Parágrafo 2º, artigo 212, artigo 37, inciso, né, 22, e a prestação de garantias, certo? Garantias de operações de crédito por antecipação de receita, ARO, prevista no artigo 65, parágrafo 8º, bem como disposto no parágrafo 4º deste artigo. Então, nós estamos aí, está relacionado também ao princípio orçamentário da não afetação das receitas. Inciso 5º, abertura de créditos suplementares ou especiais sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Né? Então, é vedado. Abertura de crédito suplementar ou especial sem essa autorização legislativa. Mesma regra que já estava disposto na Lei 4.320. Observa que são vedadas, algumas vedações são importantes. A transposição, o remanejamento e a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Princípio da proibição de estorno de verbas. Constituição Federal, artigo de 1960, na verdade, 1967, estava previsto lá, no artigo 64, a Constituição passada, né? Parágrafo 1º, são vedadas as leis orçamentárias ou na sua execução o estorno de verbas. Então, nós temos categorias de programação, que nós já estávamos estudando em AFO, função, subfunção, programa, projeto ou atividade, operação especial e categoria econômica de despesa. Nós estamos falando aqui ainda do 6º, né? Para José Teixeira Machado Júnior e Heraldo da Costa, observa aí que a transposições ocorrem sempre no âmbito do programa de trabalho, em razão de repriorização mediante a realocação dos remanescentes orçamentários para o programa de trabalho repriorizado. Remanejamento ocorre sempre no âmbito da organização, assim se porventura uma reforma administrativa prever a extinção de um órgão e a institucionalização de outro para sua substituição. É evidente que só se deve realocar os remanescentes orçamentários do órgão extinto para o outro. As transferências ocorrem no âmbito das categorias econômicas de despesas, também de repriorização de gastos. Observa também aqui, pessoal, para Alino Martins da Silva, na sua obra Contabilidade Governamental, o enfoque administrativo. Transposições são os movimentos de recursos entre projetos e atividades de um mesmo programa ou entre programas diferentes, de uma mesma unidade, quando se apresentam completamente executados ou quando são cancelados. Transferências, movimentação de recursos de um item ou de um elemento de despesa de uma mesma categoria econômica ou entre categorias econômicas diferentes, de uma mesma unidade, quando consideradas necessárias pela administração. Outra vedação aqui, inciso 6º, a concessão ou utilização de créditos ilimitados. Artigo 67, são vedados. Inciso 8º, a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidades ou cobrir déficits de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no artigo 65, parágrafo 5º. Pode ser utilizado recursos do orçamento fiscal e do orçamento da Seguridade Social para suprir necessidades ou cobrir déficits de empresas, fundações e fundos, desde que haja autorização legislativa específica.
tem que ter autorização legislativa para haver suprimento de fundos, para cobrir déficit do orçamento fiscal e seguridade social, pessoal. Sem a autorização legislativa, não dá para fazer isso, vai correr em crime de responsabilidade fiscal. Inciso 9. A instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. Fundo. O que é um fundo? Conjunto de recursos com a finalidade de desenvolver ou consolidar, através de financiamento ou negociação, uma atividade pública específica. Exemplo, FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, é um fundo especial de natureza contábil e financeira vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, destinado ao custeio de programas de seguro-desemprego, do abono salarial e ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico. A principal fonte de recursos do FAT é composta pelas contribuições para o Programa de Integração Social, IS, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP. Observem aqui o inciso 10, a transferência voluntária, a vedada transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive antecipação da receita, ARO, né, antecipação de receita orçamentária, pelo governo federal, pelos governos federal e estadual e suas instituições financeiras para pagamento de despesa com pessoal ativo, inativo e pensionista dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, transferência voluntária, empréstimos e ARO, antecipação de receita orçamentária, inclui ARO, ok? Governo federal e estadual tem as suas instituições financeiras, eles aí podem fazer pagamentos de pessoal, pensionistas, inativos, certo? O pessoal ativo também. Então, em relação aos estados, DF e municípios, então é vedado. Qual é a vedação aqui, pessoal? É vedado a transferência voluntária de recursos de concessão de empréstimo, certo? Inclusive ARO, nós estamos falando aqui, para essas finalidades. Você vai fazer empréstimo para pagar pessoal? Tem uma coisa errada aí, né, pessoal? Fazer empréstimo para pagar inativo e pensionista, esses inativos e pensionistas contribuíram durante o período deles de atividade. Correto? Então, o que está acontecendo com o orçamento público? Então, a Constituição ela proíbe você emprestar para pagar pessoal, emprestar para ficar pagando inativo e pensionista. A vedação constitucional é essa, a transferência voluntária, em termos de transferência voluntária. O Estado vai se endividar, certo? Conceder empréstimo para a União, para o Distrito Federal e para os municípios, para pagamento de pessoal, de inativo. Quando o Estado, o DF e o município estão com dificuldade de caixa. É um problema que estava acontecendo recentemente aqui, que nós vemos, no Rio de Janeiro e vários estados que estavam quebrando aqui no seu orçamento público, na questão fiscal. Começaram a quebrar, não tinha dinheiro para pagar pessoal, a União não podia socorrer pagando essas pessoas, porque é uma vedação de transferência voluntária para pagamento de pessoal inativo e pensionista, e tem, inclusive os ativos, estão ativos. Imagina o Estado ficar se endividando, o município está se endividando, o DF está se endividando e não consegue pagar seus funcionários. Então, uma coisa está errada. Você vai ter um Estado só para pagar funcionário? Não, o serviço é para servir o público. Então, você tem que utilizar o serviço público da melhor maneira possível. De maneira ótima, que atenda a necessidade das pessoas. É vedado, então, fazer transferência voluntária com essa finalidade. Artigo 67 ainda, das vedações, inciso 11. A utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais, de que trata o artigo 65, parágrafo 1º, alínea A, inciso 1º, alínea A, e inciso 2º, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201. Observa o artigo 9.5, que fala: a Seguridade Social será financiada
por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Aí, ó, inciso primeiro, do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título a pessoa física que lhe preste serviço mesmo sem vínculo empregatício. B, a receita ou o faturamento. C, o lucro. Nós temos aí o inciso segundo do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão, concedidas pelo regime geral de Previdência Social, de que trata o artigo 201. Inciso terceiro, sobre a receita de concursos de prognósticos. Aí você tem um concurso de prognóstico, tem negócio de, lá da Caixa de pagamento de quem ganhou na loteria, tem umas coisas relacionadas a isso. Várias coisas, né? Então, aqui, realmente, artigo 67 são vedados. 6. Inciso, melhor dizendo, 11 ainda. Inciso 11. A utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais, de que trata o artigo 195. Então, nós vamos aqui despesas distintas, e do pagamento de benefícios de regime geral, da Previdência Social. Nós vamos enfatizar aqui do empregador, da empresa, da entidade que aqui ela equipara, a ela equiparada na forma da lei incidente sobre. Quais são a incidência? A linha A, folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título, a pessoa física que lhe preste serviço mesmo sem vínculo empregatício. A linha 2, do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de Previdência Social, de que trata o artigo 201. Não podem ser utilizados em despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de Previdência Social. Nós temos aqui também, artigo 167, são vedados. As vedações ainda aqui. Eu vou enfatizar só o seguinte: o empregador da empresa, da entidade a ela equiparado na forma da lei, incidentes sobre a vedação é de utilização de recursos de contribuição social para receita e o faturamento. Despesa com receita e faturamento, lucro, podem ser utilizados em despesas distintas do pagamento dos benefícios do Programa Geral RGPS, tá? Então, questões que envolvem os benefícios, tá? Então, sobre a receita de concursos de prognósticos também. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Então, ultrapassar, certo? Investimento que ultrapasse o exercício financeiro tem que realmente ser incluso no PPA. Não tem como fazer investimento superior a 1 ano sem estar no PPA. Caso aconteça crime de responsabilidade fiscal, LRF. Investimento sobre execução seja inferior a um exercício financeiro, não precisa estar na PPA. Se tem um investimento ali que a execução é inferior, não tem problema, não tem nenhum problema isso. Agora, é um investimento que vai durar mais tempo, é um projeto de maior tempo, então tem que estar no PPA. Formas como esse assunto aparece nas provas, né? Aqui tem CDF, cargo de auditor de controle externo, considerando os mecanismos básicos de atuação do Estado nas finanças públicas, julgue os seguintes itens. Um projeto de construção de barragens para prevenir desastres naturais, não incluindo no plano plurianual, não poderá ser executado, ainda que sua execução restrinja-se a um exercício financeiro. Errado. Poderia ser realmente executado, desde que não ultrapasse um exercício financeiro. A Constituição Federal ela veta o que ultrapassa o exercício financeiro. Artigo 67, parágrafo 2º,
os créditos especiais extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente, exceção ao princípio orçamentário da anualidade ou periodicidade. Tá? Então, créditos especiais extraordinários, exercícios terão validade no exercício financeiro em que forem autorizados, desde que sejam promulgados nos últimos 4 meses, que nós falamos sobre isso, setembro, outubro, novembro, dezembro, daquele exercício. Parágrafo 3º do artigo 167. A abertura de créditos extraordinários somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes. Pessoal, imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna, calamidade pública, observado o disposto no artigo 62. Créditos extraordinários, no artigo 62, medida provisória. Então, nesse caso. Parágrafo 4º. É permitida a vinculação de receitas públicas geradas pelos impostos a que se referem os artigos 155 e 156 dos recursos de que tratam os artigos 157, 158 e 159. Inciso 1, a linha A e B, e inciso 2, para a prestação de garantias e contragarantias à União e para pagamento de débitos contra esta. Então, nós temos aí como exceção o princípio orçamentário da não afetação das despesas, das receitas, melhor dizendo, a afetação das receitas. Então, preste atenção aqui na emenda constitucional 85 de 2015, tá? Artigo 67, no seu parágrafo 5º, a transposição, o remanejamento e a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos no âmbito da administração de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os recursos de projetos restritos a essas funções, mediante o ato do Poder Executivo, sem a necessidade da prévia autorização legislativa prevista no inciso 6 deste artigo, incluindo a emenda constitucional número 35 de 2015. A vedação, então, é a transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma categoria para outra. Tá? Tem que ter autorização legislativa para haver transposição, remanejamento e transferência. Artigo 67 ainda, 68 da Constituição, os recursos correspondentes à dotação orçamentária compreendidos, os créditos suplementares especiais destinados aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, serão entregues até o dia 20 de cada mês, tá? Em 12º e na forma da lei complementar a que se refere o artigo 65, parágrafo 9º. Então, nós temos aqui os exemplos com as dotações dos órgãos do Poder MP, Defensoria Pública, Legislativo, Judiciário, 1/12 do 10º, no total. Cada mês, então, você tem aí recursos da dotação orçamentária, créditos suplementares especiais serão nesse período do dia 20 de cada mês para esses órgãos e poderes. Artigo 69. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderão exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Limite de pessoal, está na LRF. Observa aí 169, artigo 69, parágrafo 1º, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções, ou alteração de estrutura de carreiras, bem como admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas. Então, nós temos aí o inciso 1º, se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e os acréscimos delas decorrentes. Inciso 2º, se houver autorização específica de lei de diretrizes orçamentárias ressalvadas às empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, nós encerramos aqui a nossa aula. Estudos para todos.
estamos aí para poder ajudá-los em AFO, essa disciplina super interessante.